Olá, tudo bem? A gente está começando exatamente nesta aula de hoje a falar sobre a pirâmide das necessidades de Maslow e o que ela tem a ver com a questão das vendas, né? Bem, nesse curso de técnica de vendas, a gente está direcionado principalmente para todos os alunos que do curso técnico já vem também estando com a gente desde a primeira aula, como também a todas as demais pessoas que se interessarem a conhecer um pouco mais sobre vendas. É, Trata-se de um curso que no mínimo terá 10 videoaulas e em todos eles sempre terá algumas perguntas que tanto os alunos eles vão responder para entregar para mim, faz parte do curso, como vocês também, se quiserem fixar mais sobre o conteúdo, pode fazer a mesma coisa. Bem, essa pirâmide da necessidade de Maslow a gente vê em várias disciplinas, como também em curso, seja ele profissionalizante ou não, e ela serve para explicar um pouco o que acontece sobre a questão da motivação pessoal. Neste curso aqui, a gente está direcionado a ela principalmente para a questão do vendedor e do cliente. Bem, essa pirâmide ela começa exatamente a ser analisada de baixo para cima. Então, essa primeira fase que a gente vê aqui vermelha seria as necessidades básicas ou fisiológicas. Bem, a pessoa que se encontra nesse nível da pirâmide, na realidade ela não sabe ainda o que é desejo. São exatamente aquelas pessoas que vivem na rua, os mendigos, os drogados, bêbados, aquelas pessoas que a preocupação dela naquela hora é beber, comer, tomar banho, de uma certa forma também, respirar, claro, respirar um ar puro, todo mundo também necessita de respirar esse ar puro. Mas tem suas necessidades mesmo fisiológicas de ir ao banheiro e tal. Então são as necessidades básicas. Então a preocupação dele é essa. Na hora de dormir, basta que ele tenha um papelão, uma árvore, alguma coisa, caso venha a chover, né? Em vez de ele ir para debaixo de um pé de coco, por exemplo, ele pode ir para uma marquise, mas essas são as necessidades. A preocupação dele é só com essa. É viver cada dia da sua forma, procurar o ter o que comer. Só que nesta fase da pirâmide é interessante porque enquanto mais você vai subindo nela, mais você vai mudando um pouco. A gente sabe que existe aquele mendigo que realmente mora na rua, em qualquer canto mesmo, até no sol, na calçada, onde ele der sono ele cai. E existe aqueles outros, aqueles que já tem um determinado canto, já está debaixo da ponte, né? Numa situação melhor, já tem pessoas que já vão dar de comer, ele sabe que ele já tem o comer, ele até escolhe o tipo de comer, então ele vai subindo. Digamos que essa pessoa, vamos falar como se fosse uma pessoa que fosse passo a passo subindo. É claro que isso quase não existe, isso apenas é ficção. Mas para que você saiba como seria essa pirâmide, porque você em determinado momento da sua vida você poderia estar em uma dessas bases dela, dessas etapas e poder passar para outra, não tem problema nenhum, né? E também tem pessoas que também podem estar numa etapa mais acima e dar uma caída. Tudo pode acontecer, né? Mas veja bem, digamos que essa pessoa, ao passar do tempo, ela consegue um emprego, começa a trabalhar como jardineira, alguma coisa simples. E aí ela começa a comprar sua roupa, se ajeitar, não mais bebe, não usa droga, deixa de morar na rua, consegue alugar um quartinho. Nesse momento, ela está começando a sair dessa fase, indo para a fase de segurança. Porque no momento que ela tem um quartinho, que ela já tem roupa, ela começa a pensar em proteger. Ela começa a pensar na sua saúde, que antes ela não estava nem aí, em conseguir um emprego melhor, e a partir daí começam os desejos. Na primeira etapa, ou fase da pirâmide, digamos assim, a pessoa pode até ainda comprar um pão, comprar alguma coisa muito simples. Nesta outra não, ela pode já melhorar um pouquinho o seu dia a dia. Então,
É claro que o vendedor ele precisa conhecer passo a passo aonde seu cliente esteja. Muitas vezes ele ainda não está aqui. Ele consegue ir para depois, vai se organizando e consegue ir para a etapa amarela, que seria social. Aqui ele começa a pensar numa família, né? Se casar, melhora a casa, entra no programa Minha Casa Minha Vida, consegue também um carrinho simples, mas consegue, começa a fazer amizades, de repente volta a estudar se ele parou. Então veja bem, ele começa um convívio social. E é nessa etapa aqui que a maioria das pessoas, hoje da população brasileira também vive. Pessoas de baixa renda, mas que mesmo sendo baixa renda ou até assalariado, tem condições de, às vezes, ir um cinema, coisa simples mesmo, mas sempre tem aquelas coisas que ela tem que comprar todo mês e outras que, como roupa, óculos, celular, alguma coisa, a venda ela pode acontecer com a forma mais dinâmica. O vendedor precisa saber exatamente quem são seus clientes e em qual etapa dessa pirâmide ele se encontra. Melhor ainda, será que ele está acostumado nessa etapa ou deseja crescer? Ou vive como se estivesse na etapa seguinte? Também tem essa. Na etapa verde já seria aquela pessoa que já trabalha a sua autoestima. Então ele tem um emprego bom, ele já tem uma certa confiança, um respeito, de certa forma, chega a ser gerente, né? Ela às vezes passa num concurso também, então tem um poder aquisitivo maior, pode ir ao shopping, mas é o que vive a classe média, seria exatamente aqui. Boa parte da classe média se encontra aqui. Então é uma pessoa que tá bem, né? Mas existe também a última etapa, que seria a etapa exatamente daqueles em que se sente realizado. A autorrealização é aquele que realmente tem poder para, ele pense sempre nos sonhos dele naquele momento realizar. Não é quando poder realizar. É aquela pessoa que tem grana e de repente pega um jatinho, pode ir para Paris, Milão, pode ir assistir uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, onde quiser. Pode mandar seus filhos para estudar lá fora também, sem que necessidade que ele tenha que passar num processo seletivo, não, eles vão diretamente para lá. Então, esse seria a classe rica, seria os donos dos meios de produção, por exemplo. Então, aqui apenas para que você veja que existe, e nesse meio termo, entre uma e outra, sempre haverá pessoas em que se encontram acomodados. Eles não pensam mais em prosseguir, em lutar, em estudar ou fazer alguma coisa. Ali para eles está bom. Claro, é um perigo, porque a qualquer momento, numa crise, alguma coisa, ele pode até cair e ir para um nível mais baixo. Mas nesse nível ele sempre procura se manter e ficar ali mesmo, para ele tá bom. Principalmente as pessoas assalariadas, pessoas também concursadas, muitas vezes não pensam em galgar algo maior. Bem, a partir daí, a gente explicando melhor para vocês, possa entender. Então, na primeira, que é a necessidade fisiológica, né? Então, a gente vê aqui que o ser humano não possui necessidades supridas. Então, a motivação é simplesmente tudo que é daquela base, de respirar, manter-se vivo, comer, beber, descansar, estabelecer relações sexuais também. Mas nada além. Ele não pensa em ter um celular, ele não pensa em ter um carro, nada. Porque o pouco que ele teve não está nem aí, nem a segurança ele pensa também. Então, na vida profissional, esta necessidade aqui estaria ligada principalmente a horários que possibilitam descanso, alimentação, a não sobrecarga, também teria. Se a gente chega aqui em segurança, então, nesse caso aqui, a pessoa já pensa em segurança física, saúde, moradia, a segurança daquilo que ele tem também, porque ele já está dentro de uma casa, então ele tem móveis, ele tem alguma coisa que ele já pensa em guardar. Então, aqui também tem a questão de uma certa estabilidade de emprego, né, relacionamento, essas coisas tudo também. Aqui, ao invés de falar do âmbito profissional, eu quero sempre falar a questão mesmo do ser humano, porque aqui fica fácil de se compreender tanto o vendedor quanto o cliente, porque muitas vezes o vendedor também tem que saber que nem sempre o cliente na maioria das vezes está no nível acima que ele, né? A maioria das vezes, não é sempre. E ele tem que conhecer esse nível para que
possa falar a mesma linguagem do cliente, daquilo que ele deseja. É o exemplo que eu sempre dou do gerente de banco. O gerente de banco é um assalariado, mas se um cara chegar ao milionário ou chegar outro assalariado igual ele sabe muito bem aconselhar o que fazer com o dinheiro a ser depositado, a conta a ser aberta ou algum tipo de aplicação de investimento que precisa fazer no banco. Nessa terceira aqui é necessidades sociais, né? Então, o homem sente necessidade de fazer parte do meio social, de manter as suas relações humanas em harmonia, né? Famílias, amigos, fazer parte de grupos. Então, ele tem uma necessidade maior social que sai do seu vínculo familiar. E é essa aqui que seria a melhor etapa, porque essas pessoas precisam de roupa, essas pessoas precisam de carro, e não é um carro qualquer, às vezes é um carro até modelo do ano. Ela precisa de acessórios, ela precisa de ir a show, a festas, de levar a sua namorada ou ir com os amigos também para algum local, seja de comida ou de festa também, certo? Existe também a necessidade de estima, que quando a pessoa chega aqui, ela quer ser admirada, respeitada, prestigiada no meio que está. Muitas vezes já está em cargo de gerência, algum outro cargo mais acima. Então, a questão da dignidade propriamente dita é aqui. Ela faz de tudo para que realmente tenha um respeito. Às vezes pode ser também um político, não sei, um advogado, já uma pessoa que já está sendo juiz, alguma coisa, né? Então seria mais ou menos isso. E por último, a autorrealização aqui, então ela supera tudo, ela tem grana, ela tem independência financeira, então tem um autocontrole e realização dos seus sonhos não é algo para daqui a 5 anos. O que ela precisa, ela faz agora. Aqui é mais difícil, mas pode ser que você trabalhe com plano de saúde, você trabalhe com alguma coisa, então você vai trabalhar na concessionária de carro, numa linha assim, dos carros de luxo, por exemplo, e de repente pode pegar esse tipo de cliente. Mas a maioria das vezes você vai ficar lá embaixo. Então, o que isso tem a ver exatamente? Você conhecendo isso, como você pode melhorar suas vendas? Primeiro você tem que saber que o consumidor tem emoções e desejos que influenciam na decisão de compra. Então, de acordo com o nível que aquela pessoa está, pode ser interessante a questão do preço enquanto está nos primeiros níveis, mas depois é a qualidade, é a sensação, o status que pode trazer também aquele produto que você pode vender. Então, você tem que saber isso antes de chegar e oferecer um produto que é barato, um produto que às vezes é muito comercializado e às vezes ele quer algo diferenciado. Quando o vendedor conhece o público-alvo, entende as suas necessidades, ele pode produzir e oferecer mercadorias que supram esses anseios. Isso é outra coisa que você tem que fazer. E outra, compreender a necessidade dos seus clientes pode tornar mais fácil a escolha de uma estratégia de vendas ou até mesmo como você vai abordar. De repente você quer um plano de saúde top, um plano de saúde muito bom, sabe que a pessoa é classe média, e aí você encontra uma pessoa ideal na fila do McDonald's. Você pode de repente tecer uma conversa tudo e depois perguntar se tem plano de saúde e quem sabe até fazer o plano de saúde naquele local. Então, o que a gente tem exatamente era né, toda essa explanação para mostrar para vocês e de uma forma bem clara dizer que você também deve analisar em que parte você se encontra na pirâmide de Maslow, quais as suas necessidades e quais o seu desejo. Com certeza você já tem desejo, você não está mais na primeira linha, né? Na primeira etapa da parte fisiológica. Então precisa trabalhar isso e a partir daí lutar pelo seu sonho e também descobrir qual o sonho do seu cliente, em que etapa se encontra, se ele está acomodado ou não, ou se ele quer algo além daquilo que ele vive naquele momento. Então hoje essa é a aula. Quem não está inscrito, se inscreva no canal, né? E até a próxima.